Olá, meus amigos e minhas amigas empreendedores do Brasil, tudo bem com vocês? Eu estou de volta, eu sou Mauro Benevenuto, seu contador, e vim nesse vídeo falar sobre um assunto muito importante, muito relevante. Eu vou falar sobre distribuição de lucros. Aprenda o que é e como fazer o cálculo na sua empresa, no seu negócio, para você poder ter essa informação e esse conhecimento que é muito importante. Quando uma pessoa abre uma empresa ou participa como investidor, ter bons rendimentos é um dos seus objetivos, correto? A distribuição de lucros é uma forma de receber esses valores, destinada a todos os membros que investiram capital e assumiram os riscos do negócio. A distribuição de lucros consiste na divisão da lucratividade gerada por uma empresa em determinado período. Porém, existem algumas regras para que isso aconteça. Conheça agora quais são essas regras e como dividir o faturamento do seu negócio de maneira correta. Nesse vídeo, fique até o final para você aprender isso, mas antes eu vou te pedir, como sempre, dá um like, dá um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam receber esta informação e nos ajude a crescer. Dá uma olhada também na descrição do vídeo, minhas redes sociais estão lá, me siga no Instagram, no Facebook, manda direct para a gente conversar. Bom, gente, o que é a distribuição de lucros? É uma forma de remuneração destinada a sócios, acionistas e investidores de uma empresa, decorrentes da sua participação financeira, o capital investido lá na criação do negócio. Devido a esse conceito, muitos empreendedores confundem distribuição de lucros com prolabore. No entanto, é preciso deixar claro que se tratam de pagamentos bem distintos, inclusive e principalmente no que diz respeito à tributação. Qual é a diferença entre distribuição de lucros e prolabore? A distribuição de lucros é feita com base na lucratividade da empresa em determinado período. Seu pagamento é feito a sócios e investidores que assumiram riscos financeiros para a abertura do empreendimento, independente de terem trabalhado ou não no negócio. Por outro lado, o prolabore pode ser definido como salário do sócio administrador, ou seja, o seu pagamento é realizado mediante a prestação de serviço. O sócio que está trabalhando no dia a dia da empresa. Enquanto a distribuição de lucro só acontece quando a empresa tem lucratividade, o prolabore deve ser pago tendo saldo excedente ou não. Além dessa outra importante diferença entre distribuição de lucro e prolabore é sobre a maneira que a remuneração incide sobre elas. Impostos que incidem sobre essas remunerações. Ou seja, sobre o valor recebido decorrente de distribuição de lucro, não é cobrado imposto de renda à pessoa física e nem contribuição previdenciária. Já sobre o prolabore, ambos são tributados. Entenderam? Quando é feita a distribuição de lucros? Não existe uma lei que determine quando a distribuição de lucros deve acontecer. Assim, a periodicidade desse pagamento deve estar definida no contrato social da empresa. Dessa forma, a divisão da lucratividade pode acontecer de forma mensal, trimestral, semestral ou anual. Quando não há essa definição no contrato social, o mais comum é que a distribuição de lucros aconteça após o fechamento do balanço da empresa, ou seja, uma vez ao ano. Quem define a frequência com que é feita a distribuição de lucros? A frequência com a qual essa distribuição será realizada deve ser definida entre os sócios e investidores no momento da formalização do contrato social. Mais uma, é obrigatório fazer? A Lei das Sociedades Anônimas determina que, no mínimo, 25% dos lucros obtidos pela empresa sejam divididos entre sócios e investidores. Já no caso das sociedades limitadas, o percentual a ser pago é baseado na cota de participação envolvida, conforme estabelecido lá no capital social. Porém, há outros dois cenários referentes a essa divisão. Os sócios e investidores podem prever, desde que registrado no contrato social, que não haverá distribuição de lucros. Nesse caso, entretanto, é preciso que haja uma destinação especificada para esses valores. Não vai para lucro, mas vai para onde? É importante. O segundo caso é a possibilidade de dividir os valores de forma desproporcional ao quadro societário, ou seja, os lucros não são distribuídos de acordo com a cota de participação de cada um. Mas para esse tipo de divisão acontecer, é preciso que todos celebrem uma ata e registrem na junta comercial onde a empresa está localizada. Como fazer a distribuição de lucros? Primeiro passo para fazer a distribuição é entender que nem todo o faturamento da empresa deve ser retirado e dividido. Quando houver lucros a serem compartilhados, é importante lembrar que a empresa precisa de capital para se manter. Por isso, não é ideal limpar todos os valores do caixa.
Além disso, os sócios e investidores devem pensar em investimentos que contribuam ainda mais para o crescimento do negócio. Isso quer dizer que o lucro obtido em determinado período pode ser reaplicado na empresa de formas como melhorias, reestruturação física, aquisição de novas máquinas, entre outros. Esse geralmente é o erro de muitos empreendedores. Ver o lucro já quer logo dividir, colocar no bolso. Como é feito o cálculo da distribuição de lucros? Com isso em mente, o processo de distribuição é relativamente simples. Seu cálculo pode ser feito aplicando duas fórmulas básicas. Primeira fórmula, receitas, faturamento, menos despesas, igual ao lucro bruto. Segunda fórmula, lucro bruto menos impostos, igual ao lucro líquido. Para ficar mais claro, vou usar um exemplo. Imagine que a sua empresa faturou no último ano R$1 milhão. 1 milhão faturou no ano. De gastos, você levantou a quantia de 150 mil. Aí a gente aplica a primeira fórmula, 1 milhão menos 150 mil, você tem 850 mil de lucro bruto. Sobre o valor do lucro bruto, incidirão as tributações. Para esse exemplo, vamos supor que esse percentual seja 10%. Aplicando ali a segunda fórmula, chegamos ao seguinte resultado. Lucro bruto, nesse exemplo, 850 mil, menos os 10% de imposto, 85 mil, 765 mil reais de lucro líquido. Quanto cada sócio deve receber? Como mencionado anteriormente, né, o valor que cada sócio vai receber na distribuição de lucro depende da porcentagem que ele tem de participação na empresa. Utilizando o exemplo anterior, vamos considerar que a empresa tenha 3 sócios investidores, entre os quais a lucratividade daquele ano será distribuída. No contrato social está definido lá que o sócio 1 tem 50%, o sócio 2 30%, o sócio 3 20%. Considerando que esse percentual, o valor do lucro líquido que a gente falou no exemplo, que é de 765 mil, vai ser dividido pelos sócios nessa mesma proporção. O sócio primeiro vai receber 50% dos 765 mil, o sócio segundo vai receber 30% e o terceiro sócio 20% do lucro líquido após a aplicação das duas fórmulas. Em qual situação a distribuição de lucro deixa de ser isenta de pagamento de impostos? A isenção do pagamento de impostos sobre a distribuição de lucros deixa de existir quando a empresa fizer uma divisão de valores acima daquilo que for pré-fixado na legislação e não tiver demonstrado esse faturamento na contabilidade. Então a contabilidade tem que andar junto, você tem que estar sempre perto do seu contador. Eu falo sempre isso aqui. Se você não tem um contador, pode me chamar que eu te ajudo. A empresa que estiver com tributos em atraso pode distribuir lucros? A legislação determina que empresas com débitos de tributos federais de qualquer natureza não pode distribuir os seus lucros. Nesse caso, a liberação da divisão desse valor só pode ser feita quando a empresa quitar ou renegociar a dívida, tá bom? Melhores dicas para distribuição de lucro? Quer fazer a distribuição de lucro da sua empresa sem problema? Veja essas dicas. Primeiro, defina as regras da distribuição de lucro no contrato social. Se no contrato social da sua empresa não tem essa definição, você pode fazer uma alteração contratual e colocar isso lá. Segundo, conheça bem cada regime tributário antes de escolher. Está vendo a importância de um contador do seu lado? Terceiro, entenda as necessidades da sua empresa com base no apresentado no balanço patrimonial antes de distribuir os lucros. Quarta, registre de maneira certa cada lucro distribuído. E quinto, conte com o apoio de um contador, que pode ser eu, será um prazer. Bom, eu vou deixar uma dica extra aqui para todos vocês. Se você tem um MEI, uma microempresa, enfim, se você tem a sua empresa, o seu negócio, o seu empreendimento, eu posso te ajudar a se regularizar, a andar conforme a lei e a ter os números da sua empresa na palma da sua mão, para você ter ferramentas para melhor tomada de decisão. Qualquer coisa, chama nas redes sociais, estão aqui na descrição, comenta no vídeo, manda um direct que eu estou à sua disposição. É isso aí, galera, muito obrigado, eu agradeço por estar comigo até aqui, estou à sua disposição, não deixe de curtir esse conteúdo, se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos que vamos. Um grande abraço, valeu, fui!